Pô, brincadeira ser treinador da seleção brasileira, hein? Isso é um absurdo, cara. Escalou errado. Casemiro, um jogador medíocre. Um jogador que não marca ninguém. O tal do Igor Thiago não pode jogar. Não joga no Corinthians. Absurdo não ter colocado o Endrick. Tá de sacanagem com o Endrick. Decepcionante pra mim foi o Carlo Ancelotti. Demorou pra mudar, mudou mal. Deixou o Rafinha uns 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira, porque não é só o Carlo Ancelotti. O Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema? E nem ele tem feito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo? Ah, isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. Todo mundo está perguntando por que Endrick não entrou contra Marrocos. Mas talvez essa não seja a verdadeira história. Talvez a pergunta mais importante esteja em outro lugar. Porque enquanto a ausência de Endrick virou debate nacional, Carlo Ancelotti tomou uma decisão que continua gerando interpretações entre jornalistas, analistas e torcedores. Uma decisão silenciosa. Uma decisão que não apareceu apenas na coletiva. Apareceu dentro de campo. E quanto mais as peças começam a se encaixar, mais surge uma possibilidade intrigante. E se a ausência de Endrick estiver revelando algo muito maior sobre o plano de Ancelotti para Rafinha e Vinícius Júnior? Fica até o final, porque existe um detalhe que pode mudar completamente a forma como essa história está sendo interpretada. Quando o vídeo anterior terminou, uma pergunta ficou aberta. O confronto contra Marrocos finalmente mostraria aquilo que Ancelotti parecia enxergar em Rafinha? A resposta foi curiosa, porque o jogo terminou empatado. O Brasil encontrou dificuldades. A atuação gerou críticas. E o próprio Ancelotti admitiu depois da partida que a equipe foi nervosa e desequilibrada em vários momentos. Mas algo ainda mais interessante aconteceu. A substituição que muita gente esperava nunca aconteceu. Endrick ficou no banco durante toda a partida. E foi exatamente nesse momento que a narrativa mudou de direção. De repente, a discussão deixou de ser apenas sobre Rafinha e passou a ser sobre as escolhas de Ancelotti. Segundo veículos como o G Globo e parte da imprensa esportiva internacional, a ausência de Endrick rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados após o empate. Mas existe um detalhe que está passando despercebido. Quando questionado sobre Endrick, Ancelotti evitou comentar individualmente sobre jogadores. Ele preferiu falar da equipe. Parece pouco, mas será que foi apenas isso? Porque enquanto a coletiva evitava respostas específicas, o jogo já tinha deixado alguns sinais em campo. Vinícius Júnior permaneceu como uma das referências ofensivas. Rafinha permaneceu durante toda a partida. E Endrick não recebeu oportunidade. Agora pare por um instante. O que isso realmente significa? Ninguém sabe. E qualquer resposta definitiva neste momento seria precipitada. Mas existe uma interpretação que começa a ganhar espaço. Uma interpretação. Não um fato confirmado. E se Ancelotti estiver tentando proteger uma estrutura ofensiva que considera importante para o funcionamento do time? Talvez isso explique algumas escolhas, talvez não explique nada. Mas a pergunta existe. E quanto mais as pessoas analisam o jogo, mais ela cresce. Porque durante semanas acompanhamos uma sequência de acontecimentos. Primeiro vieram os elogios públicos de Ancelotti a Rafinha. Depois surgiram comentários sobre profundidade, movimentação e liberdade tática. Em seguida veio a discussão sobre o verdadeiro papel de Rafinha dentro da seleção. Agora apareceu algo novo, uma escolha concreta. E escolhas costumam revelar mais do que discursos. Aliás, existe outro detalhe interessante. Vinícius Júnior marcou o gol brasileiro. Rafinha continuou sendo utilizado até o fim. E mesmo quando o Brasil precisava encontrar soluções ofensivas, a estrutura principal permaneceu praticamente intacta. Coincidência? Talvez. Plano? Talvez também. Neste momento, ninguém pode afirmar.
Mas existe uma razão pela qual tanta gente começou a discutir essa situação. Porque quando um treinador deixa um jogador importante no banco durante 90 minutos, normalmente a pergunta natural é por quê? Só que talvez a pergunta correta seja outra. Por que os outros permaneceram? Percebe a diferença? A primeira pergunta aponta para Endrick. A segunda aponta para Rafinha e Vinícius Júnior. E é exatamente por isso que essa história ficou tão interessante. Alguns analistas começaram a levantar a hipótese de que Ancelotti está tentando consolidar uma base ofensiva antes de fazer mudanças maiores. Importante reforçar. Isso não foi confirmado pelo treinador. É apenas uma interpretação baseada nas decisões recentes. Mas ela existe e vem ganhando espaço. Principalmente porque a Copa do Mundo costuma revelar prioridades muito rapidamente. Os treinamentos mostram intenções, as entrevistas mostram discursos, mas as escolhas durante os jogos mostram confiança. E talvez seja justamente por isso que a ausência de Endrick continua gerando tanto debate, porque ela não fala apenas sobre quem ficou fora. Ela pode estar falando sobre quem está dentro do plano. Agora chegamos ao ponto mais interessante de toda essa história. Talvez a pergunta nunca tenha sido se Ancelotti confia em Rafinha. Talvez isso já tenha ficado claro há algum tempo. Talvez a verdadeira pergunta seja outra. Até onde essa confiança vai? Porque os próximos jogos podem revelar algo que ainda não conseguimos enxergar completamente. Talvez essa estrutura ofensiva continue sendo mantida. Talvez surjam mudanças importantes. Talvez a pressão por Endrick aumente ainda mais. E talvez seja justamente aí que a próxima resposta apareça. Agora a pergunta fica para você. A ausência de Endrick revelou uma confiança maior de Ancelotti em Rafinha e Vinícius Júnior? Ou estamos interpretando sinais pequenos como algo maior do que realmente são? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos capítulos desta história. Porque no próximo vídeo vamos responder uma pergunta que está ficando cada vez mais difícil de ignorar. Se a pressão por Endrick continuar crescendo, Ancelotti vai manter sua aposta em Rafinha e Vinícius Júnior? Ou o próximo capítulo dessa história está prestes a mudar completamente? A resposta virá no próximo vídeo.